Você está no Contexto do Fim, um canal que traz as mensagens da cruz através de histórias comuns, com o pastor José Carlos. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho, compartilhe e comente. Vamos ao vídeo. Olá, meus irmãos e amigos, trago para você mais uma reflexão e hoje eu quero contar uma história interessante para que você possa ser edificado. E o nome, então, dessa reflexão é Os Caminhos de um Vencedor. Você quer ser um vencedor? Então, olha, ouça essa história. Havia um reino cujo rei tinha 3 filhos. Este rei sempre dizia que seu sucessor seria o filho que tivesse mais dignidade, mais robustez e mais coragem para enfrentar os desafios que a vida nos impõe. Mas antes que o rei anunciasse quem de fato se assentaria na cadeira real, de súbito ele veio a falecer. E agora, quem substituirá o rei? Discorriam entre si os seus conselheiros, os anciãos que sempre estiveram ali ao redor do rei e ajudavam na administração do seu reinado. Uma coisa eles sabiam, deveria ser um dos seus filhos, mas qual dos 3? As opiniões, então, se dividiam, suscitando acaloradas discussões que não chegavam a nenhum consenso. Finalmente, um dos mais antigos anciãos e mais experiente sugeriu um desafio no qual seriam testadas as suas habilidades, a sua força e a sua capacidade para os desafios da cadeira real. Nós, disse ele, sabemos que os 3 filhos do falecido monarca são maduros e aptos para ocupar o trono, mas temos que eleger apenas um deles. E a questão é, qual deles deverá ser o rei? Sugiro que sejam submetidos a um desafio. Que tipo de desafio? Perguntaram os que lá estavam. Há uma montanha do lado sul da cidade chamada a Montanha do Medo. E além das crenças em forças ocultas que matam pessoas e outras superstições sobre essa montanha, há uma grande dificuldade em se chegar ao seu cume, ao seu topo. Vamos desafiá-los a subir ao topo da montanha. O que primeiro concluir o desafio será o novo rei. A sugestão finalmente agradou a todos, mas preocupou os candidatos ao desafio, os filhos do finado rei. A Montanha do Medo era a mais alta de todas naquela região. No dia combinado, muitos homens e mulheres e crianças se reuniram no pé da montanha para acompanhar o início do grande desafio. Como era de se esperar, havia uma torcida para cada um dos 3 filhos. Uma preferência, né? Tomara que fulano ganhe, tomara que cicrano, enfim. Foi até divertido, né, no início. Então, depois de muitas festas, muitas honrarias, né, aquele protocolo todo, os 3 filhos, então, foram em direção à montanha, ao topo da montanha. E os filhos do falecido monarca, cada um deles levou sua provisão, pois sabiam que levariam alguns dias para cumprirem o desafio. E todos eles almejavam sentar-se na cadeira do seu pai, o grande monarca. Passados 2 dias, depois de uma crise de medo e tendo acabado a provisão, um deles desiste do desafio e decide voltar. Foi vencido pelo medo. Dias depois, um outro irmão, cansado demais para continuar, tendo achado que não valeria a pena o sacrifício, também decidiu voltar. Ele foi vencido pelo cansaço e pelo desânimo. O terceiro rapaz, pouco tempo depois, por mais que se esforçasse em lágrimas, também decidiu voltar. Esse foi derrotado também, vencido pelas dificuldades. Todos, incluindo os conselheiros e anciãos, ficaram desapontados, achando que a ideia de escalar a montanha foi péssima. Afinal, nenhum deles conseguiu vencer o desafio. No entanto, no meio da discussão e lamento ali entre todos, um ancião que vivia naquela montanha, que participava ali daquela reunião, pediu a palavra. Atenção todos, eu tenho algo para dizer que vai ser importante para decidirmos a questão de quem será o novo rei. Todos os que ali estavam fizeram um silêncio fúnebre e a expectativa era geral.
Você tem a solução deste dilema? Qual? Perguntou um dos conselheiros, quebrando assim o silêncio. Eu estava acompanhando cada um deles e vi o quanto eles se esforçaram para cumprir o desafio a eles imputado. Mas também ouvi o que diziam quando voltaram tristes por terem sido fracassados, a frustração no olhar, a decepção consigo mesmo por não terem vencido. Imagino que eles devem ter sofrido muito antes de tomar essa decisão. O primeiro disse: você, montanha, é misteriosa e mal assombrada mesmo. Quem poderá vencê-la? Montanha, você me venceu pelo medo. Desisto. E assim, o primeiro, depois de pronunciar essas palavras, arrumou suas coisas e começou a descer a montanha. O segundo deles disse: montanha, você é alta demais. Quem poderá vencê-la? Você me venceu pelo cansaço. É impossível chegar ao topo. E esse também, reconhecendo que não tinha mais forças para continuar, foi vencido pelo cansaço. E chorando, desceu a montanha. O terceiro deles disse: montanha, você me venceu por enquanto, mas você já atingiu seu tamanho final e eu ainda estou em processo de crescimento mental e intelectual. E um dia eu voltarei e tentarei de novo. Eu voltarei, me aguarde. A diferença entre eles, continuou o velho senhor, esse último rapaz não se deu por vencido, mas teve uma atitude de vencedor diante da derrota. Quem pensa e age dessa forma é rei por excelência. Precisamos entender que herói nem sempre é aquele que vence, mas sim aquele que continua tentando, mesmo quando todos os outros já desistiram. Continuou então aquele velho senhor: acharíamos porventura alguém melhor do que esse para ser o nosso rei? Todos os que lá estavam, ouvindo isso, aplaudiram entusiasticamente ao terceiro rapaz, que foi coroado com dignidade. Agora, o que esta ilustração tem a nos ensinar? Olha só, todos nós temos nossos desafios e nossas montanhas de problemas e talvez nunca conseguiremos escalar essas montanhas. Mas uma coisa é certa, se tivermos fé em Deus, nem precisaremos escalá-las. Nós a removeremos do meio do nosso caminho. Ouça o que Jesus diz sobre isso em Mateus 17, versículo 20. Na verdade vos digo que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: lança-te daqui para ali, e ele passará. Nada vos será impossível. Agora, se porventura o monte não se deslocar, embora você tenha fé para isso, talvez seja porque você esteja na rota errada e deve mudar de rota. Ou talvez você esteja com a motivação errada e deve rever suas motivações. Ou talvez, o mais importante, não seja o momento certo, você deve esperar, pois como diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não perca seu tempo fazendo coisas fora do tempo apropriado. E seja um príncipe. Você é filho do rei. Se você é filho do rei, você é um príncipe. E o príncipe, ele é aquele que não desiste. E é isso que Deus, o teu Pai, o nosso Pai, espera de nós. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus, ele já venceu os nossos desafios. Tudo que temos que fazer é marchar. Deus falou para Moisés, quando ele estava entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó, chegando perto para matar a todos. Então, entre morrer afogado no Mar Vermelho e morrer pela espada de Faraó, qual que seria melhor? E aí Deus fala para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E Moisés, então, diz para o povo marchar. Ele estendeu o cajado lá sobre o Mar Vermelho e o que aconteceu? O mar se abriu. Olha só, se foi lá pelo decreto de um homem, o mar se abriu. E pelo decreto também de um homem, o sol parou, a terra parou, no tempo lá de Josué, durante uma guerra, e por quase um dia inteiro, o sistema solar parou na sua trajetória. E o que Deus não poderá fazer para te abençoar, para que você seja um vencedor. Mas você precisa ter fé em Deus, de que Ele fará tudo por você.
Porque o apóstolo Paulo diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus já venceu a nossa guerra. Jesus já venceu a nossa morte, que é a coisa mais temida de todo ser humano. E o apóstolo Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a palavra de quem se entende como vencedor de todas as coisas. Somos mais do que vencedores. Amém? Porque somos filhos do Rei. Que Deus te abençoe e seja um vencedor. Fique na paz do Senhor Jesus. Obrigado por acessar este canal e aguarde novas postagens que vão edificar a sua vida. Não esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito, de dar um joinha, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Deus te abençoe!